Nem ataque nem defesa do acontecido nas regiões ervateiras durante os anos áureos da extração da erva. Retrato da vida do trabalho dos que suportaram mais rudemente. Mineiros, Xangai, marginais, pequenos funcionários. Bem por isso, o personagem principal é a erva. E os personagens secundários são a terra, o tempo, o sonho. O chimarrão é bom tomar de 2 pessoas para lá. Só um sozinho não é bom, não. Não tem gosto. Uma roda assim como nós está aqui. Até eu estava esperando vocês para nós tomar chimarrão, por isso que eu não tomei hoje chimarrão sozinho. O sistema nosso aqui é de correr o chimarrão, como diz, do lado direito para a esquerda. E não pular nenhum, viu? Tudo certo, né? Temos que dar um chimarrão aqui, dar outro para lá, dar outro para cá. Em lugar do café, toma chimarrão. Tem que ter vício, porque quem tem vício tem tempo para tomar isso aqui, né? Senta lá de um lado, vai contar caos, vai conversar e vai tomar chimarrão. Isso é quem tem tempo. E hoje ninguém tem tempo, né? Não é mesmo? Hoje, quanto mais tem carro e condução, mais apressado o povo bebe, né? Bebe só correndo, né? O povo de agora não toma mais mate, né? Pode ver que eles não tomam mais mate, né? Eles tomam tereré. É o costume do povo fronteiriço. Onde a senhora vê um bloquinho, o tereré está no meio, né? Ele é uma fonte de amizade do povo fronteiriço. Não é só aqui no Brasil, ali no Paraguai, ali naquela banca. Aonde tiver um grupo, está o tereré no meio, certo? Porque ele faz unir muitas pessoas, tá? Aqui, ó, só quer ver uma coisa? Aqui já tem uma garrafa com água, ó. Eles já deixam aí gelada, certo? Então aqui o tereré assim, corre de... Ele dá uma saída aí, os freteiros chegam já, convidam para tomar o tereré. Vamos tomar o tereré, já senta ali embaixo da sombra e já o tereré corre. Se eu vou viajar e acordo uma hora antes e tomo meu mate, senão dá uma dor de cabeça terrível também. Eu tinha 16 anos. Eu ajudava meu pai, porque né, meu pai não tem outra profissão. A maioria é só trabalhar ervateiro, né? É, para mineiro chamar, né? Mineiro é outra, a cidade é Minas, assim, né? Mas aqui, para ervateiro chamar mineiro, né? Para carregar o raído na cabeça, né? Na costa. Tinha um empreiteiro que era o gato, né? Que pegava o serviço. Ele vinha na cidade, nessas pensãozinhas lá para buscar, para recrutar gente, né? E ele trazia, tinha aqueles lençóis que colocam naquele tempo, usava assim. E ele amarrava o dinheiro com aquele lá e deixava em cima da mesa lá para contratar o pessoal lá. Eu cheguei a carregar, hein? Cheguei até 20 arroba, 200 quilos, né? Então nós era gurizar um bobo, né? Postava quem ia mais, fazia força. É um bobeira. A palavra caá é uma palavra guarani e é usada então como sinônimo de erva. A erva mate, ela advém dos incas, né? Inclusive a palavra mate, ela é uma palavra quichua, né? Uma língua indígena inca. A palavra mate significava a cabaça ou recipiente em que se fazia a infusão da erva com a água quente.
Então o nome do recipiente passou a designar o produto. O tereré, se você for ver na história, né, então os índios já tomavam, né, o tereré, ou seja, a erva com água fria, dada a dificuldade de se fazer também, né, o fogo para se esquentar a água. Então se tomava com água fria na época do calor, já que a região nossa é uma região quente. Esse hábito guarani de se tomar a erva com água fria, ela passou para o Brasil, né? E hoje se consome o tereré, não só, a gente fala só a região de fronteira com o Paraguai, não, se você for ao Pantanal, você tem o pessoal que trabalha com gado, com a lida do gado, também toma o tereré. A colonização daqui tem uma dependência muito grande com a cultura e exploração da erva mate. Os nomes das cidades que nós temos aqui é tudo em função da erva mate. Quando você pega, por exemplo, Carapó, você tem raiz da erva em Guarani. Você pega Mambai, também é o nome em Guarani. Você pega Ponta Porã, né, a cidade de Ponta Porã. Ponta Porã você tem uma ponta bonita. A erva mate era o grande produto da pauta de exportações do Paraguai. O Brasil não tinha praticamente a erva mate como um produto de exportação, né? Nós não tínhamos, isso antes da guerra. Muitos pesquisadores estimam que o Paraguai teria, né, direito a uma faixa que fica na fronteira com o Brasil, dentro do Mato Grosso do Sul, que poderia avançar até 60 quilômetros, né? Essa faixa seria o território paraguaio. Então, um trabalhador paraguaio que hoje esteja nessa região, se submetendo a uma condição de trabalho, né, pouco favorável, para dizer o mínimo, ele vive uma situação extremamente cruel. Ele trabalha, é explorado num território, numa área que já foi o seu país, né? O Paraguai. E a imagem que o jornalismo brasileiro da corte construiu durante os 6 anos, quase 6 anos do conflito, foi a de um país realmente ocupado por gente preguiçosa, de um povo realmente que não tinha muito valor, não tinha valor nenhum. Então essa ideia associada, que vigora ainda hoje, de negócios escusos, de pessoas realmente que não têm muita disposição para o trabalho, etc., etc., foram construídas pelo jornalismo brasileiro naquele período, durante a guerra. Uai, como era trabalho com a ruas? Erva. Uai, menina, eu sou muito ruim de leitura. Tudo bem. Faz um tipo de letra imprensa. Faço muitas coisas que gente boa não faz. Eu faço. Como senhor fazia. A erva é fabricada assim. Ela sobe, corta os galhos e depois faz um monte de erva que o Paraguai chama topuitá. Sapeca no fogo, prrr, e depois melhorou, veio a tambora. Aí punha e era mais fácil, uma máquina já. Depois quebra miudinho e torra no fogo. Barbacoa, torra 1.000 quilos, 1.500 cada vez. E moe, tem um facão assim, moe ela e ensaca. Assim que faz. Trabalhei por aí todo, menina, né? Entendo disso. É só o que eu aprendi na minha vida foi trabalhar. Escola, quando eu cheguei na Arguma, foi para fazer limpeza. Eu, na companhia Mate, eu entrei em 30, com 11 anos de idade. Agora, a formação dela, você quer? Quando acabou a guerra do Brasil com o Paraguai, eles sentiram que dividir, fazer a divisa.
Então veio do Rio de Janeiro um capitão do exército. Mas ele trouxe 2 funcionários do Rio Grande do Sul. Um, eu não lembro o nome, o outro era o Tomás Laranjeira. O Tomás era muito progressista. Logo, e essa linha do Paraguai, ela é assim, ó. Ela é pelo veio d'água. Tem lugar que um marco está aqui, o outro está ali, o outro para cá. Ela não é reta, não. Conheço ela de ponta a ponta. Então, o Tomás Laranjeira descobriu a erva mate. Eu conheci o formador da Mata Laranjeira. Na época, foi um dos grandes propulsores da formação do sul de Mato Grosso. Não podia haver outro do trabalho das ervas, das estradas, dos matos, das picadas, ponte, todas aquelas coisas, tudo era o único, a Companhia Mate que deu esse impulso para o sul de Mato Grosso. Eu trabalhava com 12 boi e puxava 5.000, 6.000 quilos cada viagem. Não. Nós éramos maltratados só na alimentação. Era milho socado com carne, com osso. E mandioca, quando tinha. A comida era aquela. Mas a gente acostuma que ela é boa, viu? Mas não, judiaria, essa coisa não tinha. Tinha para quem não prestava. Aí executava, mas gente boa não. Campanário era sede. Campanário é uma cidadezinha. Tinha farmácia, armazém, tudo que uma cidade tinha, Campanário tinha. Só que às 11 horas fechava, não entrava ninguém nem saía. 1 hora abria. Lá é a sede da fazenda hoje. Campanário foi uma cidade planejada, construída com fins específicos, onde ela pudesse ser o maior centro de desenvolvimento que houvesse no chamado Oeste brasileiro. O senhor nasceu em Campanário? Campanário. A vida inteira o senhor ficou aqui? A vida inteira. Não sai parte nenhuma. Começou trabalhando no Mata Laranjeira, na erva. Eu carreguei 250 quilos, 25 arroba. De 1966, disse que a Argentina não compra mais erva, né? E aí parou de fazer Campanário. De 1966. Aí começou a criar gado, né? O gerente daqui falou, vou deixar 6 famílias lá no rancho. O rancho completo ainda. Aquelas 6 famílias sou eu que fico, até hoje. E depois acabou, mas o que eu vou fazer? Tem que fazer outro serviço. O senhor cuida do cemitério também? Cuida. Quem que está enterrado aí que o senhor conhece? Tem bastante conhecido. Esse aqui é minha mãe. Esse aqui é meu pai. Meu pai faleceu de 1944, tempo da companhia. O senhor nasceu aqui, né? O senhor acha que o senhor vai morrer aqui também? Estou querendo. Estou querendo morrer aqui. Gostou demais Campanário. Gostou demais mesmo. O senhor acha que você vai ficar aqui junto com eles? Mas eu estou pensando assim, senhora. Aqui dá, não é? Padre nuestro, que está en los cielos,
santificado, sea tu nombre, venga ano, santo reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, no de hoy. 9h43, 9h43 aqui na 92,1. Bom dia, Dourados, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje tem o Grupo Tradição em Dourados. Hoje também é dia de contar história. A história da erva mate que está sendo contada em um documentário. Traz o mate aí, ó. Se você tem alguma história para contar do ciclo da erva mate no Mato Grosso do Sul, compareça a partir das 2h da tarde. Tá gostoso o mate. Tá espumando até. Tá até espumando. A gente era criança e vinha aquele tomador de chimarrão ficar com raiva. E enchia uma chaleira e ia lá, acabava aquele, punha outra chaleirada de água e vai e troca essa erva e tal, e enche de novo. E tinha que ficar, os antigos era assim, né? A gente tinha que ficar de pé parado ali. Dava pra visita. É. E tinha que ficar assim. Tinha que ficar desse jeito aqui, ó. Igual tá aí, ó. A visita tá tomando aqui e eu tá servindo. Tinha que ficar aí parado. Aí terminava. Eles riam, conversavam, né? Aí a gente tem que ficar quieto ali. Não podia fazer nada. E antigamente as crianças costumavam tomar, quer dizer, pegava aquele costume de tomar porque enchia o mate, lá tomava, lá dentro ele chupava, né? E aí vai acostumando a família tomar mate. E hoje em dia não. Nem quer saber falar, que coisa amarga. Nosso interesse é gravar todo mundo que tenha alguma história interessante para contar dessa época da erva mate. Eu vi que vai ter lá no teatro lá uma entrevista lá do tempo da erva mate e como é que foi lá na época da erva mate, e diz que vai ter bastante companheiro lá daquela época. Aí você vai participar. Acho que eu vou lá ver. Se você tem documentos do ciclo da erva mate, da companhia Mate Laranjeira, se você trabalhou, se você tem algum parente que trabalhou, você, por favor, entre em contato conosco, que a gente precisa resgatar essa história. A erva mate é alguma coisa de integração da nossa cultura e a gente precisa preservar. Falei, você me leva, mas não paga nem a gasolina. A minha sabedoria é muito pouca, mas em todos os casos, eu conheço da erva. Eu fui mineiro, e eu fui secador, e eu fui freteiro. Meu pai, meus tios, minha família, eles eram gerentes da companhia Mate Laranjeira. Trabalhei no ano 40 até 41, trabalhei em Campo Amaro. Mas eu trabalhava de capataz dos peões para limpar a erva, né? O gato pegava o serviço e me entregava os peões para me trabalhar. Eu trabalhava de chefe dos peões. E os peões ganhavam 4 cruzeiros e eu ganhava 5. Eu estava sem serviço em Ponta Porã e surgiu lá um empreiteiro contratando gente para tirar a erva, no caso. Eu trabalhei lá em Carapó. Mas, olha, aquilo era um sacrifício para a gente sair daqueles matos, com a dificuldade, picada ruim. Fiquei desgostoso com aquele lugar, porque Campanário era considerado como um lugar estrangeiro lá para nós, brasileiros. Nós era considerado como qualquer um coitado, pobre, desvalido. Isso é uma injustiça. Na época da Mate Laranjeira era tipo ditadura. Eles que mandavam, quer dizer, eles iam lá no Paraguai, por exemplo, traziam os paraguaios para trabalhar para eles, e tinha que ser do jeito que eles queriam. Se não fizesse do jeito que eles queriam, então eles matavam, então a pessoa desertava. Mas um gosto eu tive na minha vida, que o finado Getúlio foi e acabou com o Campanário. Ficou só
mas derrotou com ele. Então, até hoje eu tenho para o senhor, tenho a estatura do finado Getúlio Vargas, foi o melhor presidente do Brasil. A pessoa que vai começar a mexer com aquilo lá não sabe como é que se corta, como é que é o jeito do manejo, né? Nel canto triste del pobre Mensur. Para a gente começar a cortar a erva é preciso de um facão bem amolado e ser ligeiro, bem ligeiro, porque tem até determinada hora para a gente terminar de cortar a quantia que a gente precisa. Daí a gente vai correndo, montou aqui nessa posição aqui. Quando deu mais ou menos a quantia, a gente sabe mais ou menos a quantia que a gente cortou e quantos quilos que vai dar. E daqui, depois que estava tudo pronto aqui a gente fazia a trincheira, onde a gente vai sapecar a erva, faz o fogo ali do outro lado. Essa trincheira aqui é para não aquecer a perna da gente, o calor do fogo. Daí, quando a gente pega daqui, põe aqui e sapeca, e aquele barulho da erva, quando está sapecando assim, dá uma alegria na gente, e a gente suado e começa a gritar, outro grita ali. E daí, acabamos de sapecar, punhamos aqui, está tudo pronto, está sapecado, aqui já está o pano, que para poder quebrar a erva. Aí a gente já começa, tem que ser ligeiro aquilo ali, a gente vai montuando aqui, a gente ia fazendo assim, quebrando, montuando aqui, pisando aqui, para ele ficar sempre batumado. E depois de tudo pronto, a gente pega esse pano aqui, amarra aqui, essa daqui também, ponhamos aqui já tem uma correia, a outra correia aqui mais na cabeceira, a outra aqui para ele ficar assim, nessa posição aqui, e bem apertado, com bastante argola, é que nem chincha, por exemplo, que a gente está apertando um animal, para ele ficar bem apertado. Depois que está pronto aquele raído assim, a gente vai na cabeceira dele, a gente primeiro finca duas estacas aqui, para a gente se apoiar quando levantar esse daqui, porque esse aqui tem 150 quilos. Aí a gente erguia aqui, aquele 150 quilos, e escorava aqui, e estava aí, segurando aqui. De repente, a gente vira aqui, imediatamente ele já caiu aqui nas costas, 150 quilos. Daí eu vou pegar nessa estaca aqui, para mim poder tirar uma perna de baixo. Aí faço isso daqui, aqui, pesado. Minha perna está tremendo. Aí eu vou pegar nessa outra estaca aqui. Aí vai. Aquilo é pesado. 150 quilos. Aí, isso já andamos mais ou menos uns 100 metros assim. Eu vou parar aqui, aqui tem um tambo aqui, para mim descansar um pouquinho. Descansei aqui, soltei meu fôlego, estou seguro aqui, aquele negócio está na minha testa aqui. O coração está 1000. Já o suor está correndo aqui. Daí vou de novo, vou puxar ele aqui, de novo, aqui. Ele não pode correr, ó, ele vai indo. Não posso nem olhar para frente, porque não tem jeito, por causa desse aqui tá pesado, assim. Dá licença, balanceiro, que eu vou derrubar meu raio. Chegava, sentava no chão, não podia nem tomar água às vezes, cansado. Às vezes
não tinha ânimo para fazer a comida, porque não tinha companheira mesmo, né? Aí ia comer farinha com açúcar. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte. Era um tempo bom, tinha dinheiro. Corria dinheiro. Eu lembro que meu pai, ele era o comprador da erva. Ele tem até um contrato aqui assinado por Heitor Mendes Gonçalves, né? E ele trazia o dinheiro, tinha um baú, não tinha banco, né? Tinha um baú de madeira com um cadeado grande e colocava o dinheiro em espécie dentro desse baú e chaveava o baú. E na medida que ia comprando a erva que vinha de carreta ou vinha mais de carreta, ele pagava em espécie. Eu, falar bem a verdade, com erva nunca adquiri nada. Não, ninguém Aquele tempo a gente era novo e se influía através dos outros também, né? E era bom, mas pensando agora, era um serviço muito bruto. O caso da erva é que quem compra ela feita e vende só ganha dinheiro, mas quem faz só tem prejuízo. Então, o caso a gente está sapecando aquela erva e com vontade de sapecar ela, aproveitar o fogo, e a chuva vem e molha lá. E aquela pessoa fica doente, perde a vida, porque fica ruim do sangue, não sara mais. Sentia aquela alegria, né, de estar sapecando a erva e aquele barulho quando a erva estava sapecando e a gente estava suado, né? Então sentia aquela emoção assim e quanto mais a gente gritava, mais ligeiro a gente trabalhava. Pibu! E vai, né? Pibu! Pibu! E de novo. E vai sapecando, bate aqui e pega aqui e bate aqui de novo. Pibu! Era uma forma de comunicação entre eles. Como cada mineiro trabalhava num eito, eles não se viam porque a mata era fechada, né? O erval era erval nativo, fechado, alto. Era uma forma de comunicação entre eles. E depois se criou todo um misticismo em torno do mimboreio, né? Que é uma forma de grito, inclusive de agradar as mulheres, né? Dizem que essas mulheres se apaixonavam pelos homens que gritavam mais bonito. Então, o sapucaia, o mineiro sapucaia, o sapucaia mesmo que grita, ou o mimboreio, o mimborear, era uma forma de atrair essas pessoas, né? Daí se tem o hábito também, né, de se gritar, às vezes, em alguma música. A gente percebe em músicas regionais esse grito misturado com a própria letra da música, né? Cambacoapiachu, cambacoapia arrasta, te liguei com mi maracá, porque Roraiju é mi coração, viva la função de mi cambacoa. É uma tradição nossa, é um costume nosso. Nós estamos aqui conversando, daí um pouco toca uma polca paraguaia lá e um já pula lá, bate palma e outro dá um. E é aquela alegria. Esse é um costume do Paraguai, não tem outra coisa não. Que nem o nosso amigo aí tá com um programa aí que vai levantar nós 5 horas da manhã, enquanto ele preparar lá o material dele lá na rádio, nós ficamos lá esquentando uma águazinha para tomar. Acorda fulana, minha esposa, vem aqui, vamos tomar um tereré, vamos escutar o senhor Eliseu conversando em Guarani. E daí um pouco eles soltam uma música, ele já é macaco velho, isso aí ele já sabe, toca uma polca paraguaia que pula até e às vezes pega até pega uma colher, qualquer coisa lá na cozinha e já manda o Brasil, já fica dançando sozinho.
Rafael Umboputa Bañandé en solo de arpa era Isla Sacán. Na correria da vida, acho que a gente tem que parar um pouco também para isso, né? Fazer um pouco de conversa, que é importante, né? E o tereré é uma bebida tradicional, típica paraguaia, né? E quando a gente está junto assim com os paraguaios, a gente aproveita e fala o Guarani. Isso que é o mais importante aí. Nós temos esse orgulho, nós vamos carregar até o fim, porque os paraguaios são uma raça humilde, pobre, mas honesto e trabalhador. Nós conhecemos a erva boa, só de tomar já conhece. A erva bem trabalhada tem que sapecar bem sapecado, não tem que ter preto nada aí dentro. Claro que sim. Porque bem sapecado tem preto aí no meio, não está bem sapecado, então a erva sai ruim. O costume nosso é ter um pilãozinho, a gente soca o remédio bem socado, né? Ou então no liquidificador e põe na água. Né? Tem vários remédios, infinidade de remédios, que também isso é uma cultura. Eu ponho 4 ou 5 remédios, mistura tudo e soca ou passa na matedeira, como que fala? Liquidificador. Deixa azul, se algum tem medo, não toma comigo o tereré. Além do mate ser usado no tereré, no chimarrão, também faz um chá, que é o cocido. O cocido é uma bebida tradicional típica paraguaia, que é feito da erva mate. Esse não falta na mesa do Paraguai também. O acervo da Mate Laranjeira é o carro-chefe. É o acervo mais importante que nós temos aqui no Arquivo Público Estadual. Esse arquivo foi doado em 1991 pelo senhor Fernando Jorge Mendes Gonçalves, filho do Francisco Mendes Gonçalves, que era um dos sócios da Mate Laranjeira. Esse aqui é o Fernando Jorge, o filho do capitão Heitor. Hoje não está assim, mas bonitinho como está, não. Está velho e feio como eu. E esse aqui é o Juscelino. Nesta época, o Fernando Jorge era deputado. Meu pai era brasileiro, né? E ele foi escolhido pelos parentes de lá, de Buenos Aires, para ser dirigente aqui. E ele se saiu muito bem e, por isso, foi subindo. Capitão Heitor era o administrador, o pai da Arlete, pai do Fernando Jorge, né? A Arlete era granfina. Era granfinérrima. Foi a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Bonita e elegante. Simpática, inteligente. Basta dizer que ela foi educada na Suíça, né? Ela e o Fernando Jorge foram educados na Suíça, no mesmo colégio onde se educou o Jô Soares, em Lausanne. Eles é que mandavam, companhia, elegia o deputado que ela queria. Ela tinha uma polícia própria dela. Então a companhia, ela exercia aqui dentro do onde hoje é o Mato Grosso do Sul, todo o poder. Ela representava um Estado. Tinha poder. Os contratos de arrendamento são bem claros. Ela não tinha posse da terra, ela tinha posse da exploração dos ervais. Mas, na prática, ela exercia a posse da terra. Primeiro que a companhia arrendava os territórios para exploração. Segundo que ela arrendava o direito de exportação, do imposto de exportação. Então ela pagava um X para o governo e todos os outros que quisessem exportar teriam que pagar para a própria companhia. Ela tinha controle sobre as estradas, controle sobre os rios, milhares de pessoas trabalhando para ela.
Ela teve um dado momento que ela teve a posse para exploração do total dos ervais sul-mato-grossenses. Chegava a quase 2/3 do que é hoje o estado de Mato Grosso do Sul. Como essas terras não foram medidas, a Mata Laranjeira usava toda a região como dela. Então não era permitido, principalmente aos gaúchos, ter propriedade de terra. Isso era lei. A minha família veio trazida pelo meu avô. Eram muitas famílias que vinham juntas em carro de boi, carros de cobertos. E demorava muitos meses, chegava a 2 anos. A minha família levou 2 anos viajando. Meu avô conseguiu da Mata Laranjeira uma concessão que se chamava, na época, habilitado. Então, ele conseguiu a concessão de toda a faixa da margem direita do rio Iguatemi, que constitui hoje Mundo Novo, Japorã, toda aquela faixa era concessão do Seu Taliba. Esse aqui era um habilitado. Habilitados. Isso é um nome gostoso de eu dizer, habilitados, porque eram habilitados mesmo. O habilitado era um privilégio. Eles eram privilegiados, eram poucos. É claro que tinha que ter muita coragem para comandar centenas, quase 200 homens trabalhando. Paraguaios, bugres, brasileiro não entrava, né? 15 arroba! Só 15 arroba? E que é o Paraguai? Tá fazendo corpo mole, ó? Você imagina os milhões, naquele tempo de 1000 réis, de contos de réis, que a Mata Laranjeira recebia do Paraguai, da Argentina e Uruguai, e isso vinha para os cofres do Brasil? Não é brincadeira, minha filha. Nós éramos donos de Mato Grosso do Sul. Éramos donos. Minha vaidade toda é desse passado. Minha vaidade, que eu procuro não ser vaidoso, né? Mas era uma coisa formidável. Era formidável. A autoridade que a gente tinha. Embora a empresa fosse uma empresa de cunho capitalista, mas a relação dela entre ela e os trabalhadores era uma relação escravista. Aqui é o capitão Heitor e uma turma de índios aqui. O meu avô mesmo tinha índio trabalhando para ele. Isso aqui são empregados. Deve ser um daqueles ranchos da Mata Laranjeira. O que carregou o último peso era eu e meu cunhado. O último peso que é mais pesado. Tiração já ido, cada um tem que tirar num dia. E se leva pouco para comprar ter comida é duro, não. Tem que tirar um pouco pesado para sobrar um pouco de dinheiro. O senhor ganhou muito dinheiro com a erva? Ganhei muito. Então, quando o senhor saiu, o senhor tinha bastante dinheiro para receber? Depois de me acostumar, já gastei também. Mas dá para comprar uma coisa, né? Nunca fiquei devendo. O pessoal comprava, etc e tal, para no fim do mês acertar e ver o que sobrava para pagar os honorários do empregado, né? Não sobra nada. Não sobra. É para vestir, para comer.
Mas para sobrar dinheiro muito para guardar uma coisa é difícil. Não sobra. Parece que vai tudo à toa. Tem um que não... até falta para algum. Mas cuidado ganha, mas para sobrar dinheiro não. Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Secular visible, nunca se ve, secular, seculor. Amén. Esse é o pessoal que tinha matado alguma onça aqui. Isso aqui foi lá para aquelas bandas de Guaíra, hein? Lá a gente encontrava, às vezes a gente ia lá e cruzava na frente da gente, cruzava cada bruta onça que dava até medo. O tigre veio e entrou quase na cozinha da minha mãe, em cima de um pau seco. E eu estava dormindo na rede. E ficou olhando, ele me controlando, se eu me mexia, ele ia pular em mim. Então, o vizinho do comissário viu aquele vulto e veio devagarzinho veio. Entrou embaixo do capim, onde estava a cama da minha mãe, e apertou a boca dela e falou para ela: não vai gritar, dona Agostina, não vai gritar, o tigre vai pegar tua filha. Eu vou tirar, eu trouxe aqui a minha arma. Aí se colocou assim na cama, deitou e fez aquele tiro, né? E caiu o bicho aí, ferido, mas não morreu, entrou no mato. Foi miando, mas aquele ronco que ele largava, né? Amanheceu e aí cada uma fazia uma tula e já partimos para o trabalho, né? Até eu e a minha irmãzinha na minha frente e o meu irmãzinho no meu braço e a matula aqui. Eu tinha uns 6 anos aí. 6 anos por aí eu tinha. E nós não usamos assim short, calça, vestido, não usamos. Porque a minha mãe era muito pobre. Isso que eu falo para minha filha, não posso contar. Eu quero chorar, sabe? Um sentimento muito triste que eu levei na minha infância. Aí eu vi a minha mãe trabalhando, ela carregava, colocava assim, aquele, é do couro que fizeram assim, o couro colocava assim no chão, assim, e aí eles colocavam as plantas, as folhas, né? Encheu assim de folha, pesada, pesada. Aí eles amarraram e a minha mãe sentou assim, e o rapaz pegou aquele jaído, pegou e colocou assim aqui na cabeça, aí ela levantou. Levantou a minha mãe ia assim e estava indo com aquele jaído. E eu chorava pela minha mãe. Naquela época, até minha mãe foi estrupada. Minha tia foi estrupada, teve não sei como se chama, diz que tem uma turma de homens que sai e que vai pegar as mulheres, achar e já pega e leva. E trocavam por dinheiro mesmo, Qualquer velho que desejava uma moça, havia sido, se entendiam com a mãe, e a mãe já entrega a menina para o homem velho, assim, e leva. A menina vai chorando na garupa do homem no cavalo. Isso me lembro muito bem. Urereco,
Fiquei crescida, já tive 14 anos. Eu me casei, tive bastante filhos, tive muitos anos de vida com felicidade com ele. É só isso. Esse aqui é o pai da Elza, o pai dela, o Mário Mendes Gonçalves, também muito meu amigo. Eu era filha de um dos gerentes daquilo lá, então eu tinha assim, um padrão de vida lá, todos tinham um padrão de vida muito alto, mas eu realmente ainda me sentia a prima pobre do Fernando Jorge, da Arlete, porque eles moravam numa mansão enorme, sabe? A casa do meu tio era enorme e eu sempre ficava ou no hotel que tinha lá, ou na casa da minha tia, que era irmã do papai e irmã do tio Heitor. Aqui funcionava o hotel, na época, onde se hospedava os grandes senhores dos Hervais, né? Inclusive teve uma figura ilustre, que é o presidente Getúlio Vargas, em trânsito na região. Ele adoeceu e ficou por 3 dias hospedado aqui. Meu bisavô diz que era um homem assim muito preparado, ele era governador da Ilha da Madeira. Por isso que lá chama Campanário, porque Campanário é a capital da Ilha da Madeira. Tudo, em todas as marcas, na erva, em tudo que tinha Cruz de Malta, que era a representação do Portugal. Muita gente pergunta para mim hoje em dia, e há uns anos atrás, que Campanário, que a mate laranjeira era uma cultura inglesa. Não tinha nada com a Inglaterra. O que acontecia é que era muito portenha. E o pessoal de Buenos Aires era aquela gente, então, gente riquíssima de Buenos Aires, vinha para conhecer, para visitar. E eles eram os quermos, lá em Campanário, todo mundo andava de chapéu. Eu nunca vi meu pai na fazenda, nem depois que acabou o Campanário, eu nunca vi meu pai sem paletó. Paraguaio era mais o índio, aquele paraguaio que trabalhava no Barbacoa. Eu associava muito aquele pessoal daquela coisa do bar, que carregava aquela coisa, não sei o nome daquilo, aquela erva mate, pesos incríveis. Eu me lembrava daqueles homens que lutavam com os leões, porque a gente ia para ver a competição deles, quem que aguentava carregar mais. Eles faziam aquilo como uma demonstração. Depois, a gente criança não fazia ideia daquela barbaridade, mas era competitivo aquilo. Era um troço interessante, muito interessante o trabalho da erva. Pesado, mas muito interessante. O Barbacoa era uma secadora, onde eles secavam a erva. Ficava um especialista, que geralmente era um paraguaio daqueles que só com um xiripá, não usava roupa. Então, esse camarada é chamado Uru. Esses grandes especialistas chamados Uru, ele trabalhava só com aquela, feita uma fralda lá em cima, mexendo nas ervas com uma espécie de um garfo de madeira. Eles iam mexendo até a hora que ele sentia o cheiro. E ele pegava os palitos da erva e fazia assim no meio. Quando ele quebrava, que dava um estalido, e ele sentia determinado cheiro, ele sabia que a erva já estava seca, estava na hora de tirar o fogo lá de baixo, do barbacoa, e começar a tirar ela, para não queimar, tirar ela para aí ela ir para a moenda. O uru era um pássaro, né, que tinha hábitos noturnos. É um pássaro que se extinguiu, é um pássaro muito, de asas muito escuras, né? E como ele tinha hábitos noturnos, ele cantava à noite e ficava perto dos barbacoás, então o barbacoazeiro também preferia fazer essa secagem à noite. Por quê? Porque como ele trabalhava com fogo, com calor, à noite era mais fresco. Tá? Então o seu companheiro de noite era o pássaro uru, né? E então, por extensão, ele passou a designar então um sinônimo de barbacoazeiro. Sempre foi rápido assim? Sempre.
Tem que ser meio rápido para ganhar um troco, né? Não tem muito serviço não, né? E esse aqui tem meio direto assim, né? E aí vai continuar aqui, nós trabalhamos registrado, né? E vai indo, né? Sou filho de brasileiro, mas não falo bem português, né? Quando ele começasse a pecar ali, para vir na correia, aí a gente já faz o fogo aqui. Então o que vinha vai ficando seco já a folha. E esse que está seco a folha já encosta para lá. Daí vai ponhando o que vem vindo, vai ponhando direto. Se vir 1000 arroba, a mesma coisa seca numa vez. O que precisa passar no barbacoa? Para secar. Porque lá no Tamora só sapeca. Se não secar, ela não presta. Né? De primeiro tinha ouro, né? Hoje em dia não, tudo é igual. De primeiro o ouro que mandava para fazer fogo e de tudo aqui dentro. Hoje em dia não, o quarto não. Você gosta de trabalhar com a erva? Eu gosto, né? Mas só que rala um pouco, né? Aí no barbacoa. É meio ralado. Pesado demais. Vixe, isso aí, o cara trabalhar nisso aí tem que forçar mesmo. É quente demais, muito quente. Ali tão quente chega, levanta a folha para cima, evapora. Como que você se sente nesse calor? Sufocado, né? Para acostumar é difícil, depois que acostuma também vai embora. O tiro até mais ou menos, o cara tira uns 500, 530 por mês. Dá para livrar, mas só que agora, se sair de novo outro corte, não, tem que pedir aumento, né? Que é muito pouco, né? Que o cara aí sofre demais, o cara não dorme. O cara levanta de madrugada, 2h30, 3 horas da madrugada, aí vai até de tardezinha, aí depois tem que levantar de madrugada de novo. É todo dia assim. Não sabe escrever não? Não. Nunca estudei. Eu ando muito nas fazendas, não tenho tempo para estudar. Não sabe escrever nem nada? Só meu nome, um alemão. Você é analfabeto, então? É, analfabeto. Nossa família vem sempre de pai para filho, desde meu bisavô com meu avô, sempre trabalharam juntos. Com o meu pai e o meu avô não foi diferente. E eu me criei dentro da erva mate. No Mato Grosso do Sul nós devemos ter umas 40 marcas de erva mate. Só que produzidas aqui, 100%, hoje nenhuma, porque não tem matéria-prima. Há 3 anos atrás, os últimos ervais nativos foram sendo desmatados. Hoje existe muito pouco. Quem deu de quando chegou o trator aqui em Mato Grosso, destruiu os erval, né? Para plantar soja. Antes de trator aqui, que fazia manual, a lavoura, então tinha muita erva. Agora hoje eu não tenho mais por causa disso aí. E eu tenho porque eu plantei, comprei as mudas e plantei. Para despesa e sempre sobra um pouco, né? Eu já tive, mas no primeiro ano que deu safra, deu colheita, os guris, os meus filhos, o pessoal lá, a Argentina parou de comprar, ele falou, diz, agora não tem saída, vamos arrancar para plantar soja, e arrancaram. Fiquei muito descontente, dona, mas em todos os casos, diz que a erva não tinha valor, não tinha saída, e o soja tem muito valor e muita saída. É esse o negócio. E a gente primeiro cai para depois levantar. Gostou da erva aqui da Chácara Barbosa? Então vai voltar sempre aqui. Tudo que eu vi hoje aqui foi como se fosse um
videotape. Eu vi coisas que eu já tinha visto. Lembrei de coisas que eu estava já meio no meu museu de coisas velhas guardadas na memória. Então eu tenho saudades daquela época. Os outros não têm por que ter. Eu tenho por que ter. Porque eu me criei lá naquele mato. Andei descalço naquela terra, enfiei espinho nesses pés. Então, parte da minha alma pertence àquilo lá. A gente tem saudade, viu? Aquilo que passou-se com a gente, que a gente se deu bem, a gente nunca esquece. Não esquece, não. Eu me lembro, sonho com minha boiada carreira, viu? Mas eu deito, fico o tempo pensando, né? Uma vida que hoje não existe. Não existe hoje. Tudo com a passagem dos anos, tudo fica velho, tudo fica esquecido. Isso é importante para mim, para você que está tomando conhecimentos, está começando a conhecer pedaço da história desse nosso sul, do nosso Mato Grosso. Isso vai ficar na história, praticamente esquecido, minha filha. Que tudo que fica velho é esquecido. Daqui uns tempos eu e você não vamos ser lembrados mais por ninguém. Isso são grandes lembranças do passado e que vão continuar como lembrança. Mas toda vez que a gente lembra, tem um pontinho lá no nosso cérebro que está em contato direto com o nosso coração, que nos dá dentro do nosso âmago, nos dá um grão de prazer.